Esse webinário é criado, promovido e financiado em curadoria colaborativa pelos espaços culturais Casa Fiat de Cultura, Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, Memorial Minas Gerais Vale e MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, integrantes do Circuito Liberdade. Lembrando, pessoal, que esse nosso chat aqui é aberto também à participação de vocês, com seus comentários e suas perguntas para o Marcelo Gleiser, que no final responde a elas. A nossa produção, hoje com a Bia Starling, nos encaminha as perguntas de vocês aqui no nosso chat. Portanto, participem. E eu faço aqui uma breve apresentação do nosso convidado. Marcelo Gleiser é professor titular de Física e Astronomia no Dartmouth College, onde fundou e dirige o Instituto de Engajamento Interdisciplinar, tem doutorado pelo King's College de Londres, é autor de mais de 100 artigos especializados e milhares de ensaios, publicados desde o New York Times a revistas infantis, detentor do Presidential Faculty Fellows Award, dado pelo então presidente Bill Clinton, conselheiro da Sociedade Americana de Física, vencedor de 3 prêmios Jabuti, autor de 14 livros com traduções em 15 línguas. Em 2019, foi o primeiro latino-americano a vencer o prêmio Templeton, um dos mais prestigiosos do mundo, concedido a personalidades que tenham feito uma contribuição excepcional para a afirmação da dimensão espiritual da vida. Como verbo, maravilhar-se é ponderar, meditar, conjecturar sobre. Como substantivo, maravilha se relaciona ao espanto, ao fascínio, à beleza. Então, perguntar-se sobre maravilhas é refletir sobre beleza, refletir sobre o que nos fascina. É um privilégio de ser humano, e um privilégio que geralmente consideramos natural, sermos criaturas curiosas com capacidade para maravilhar-se. Pode acontecer quando contemplamos as inúmeras estrelas no céu noturno, ou quando nos sentimos pequenos enquanto estamos sob um enorme pico, ou o drama de caminhar em um alto penhasco com vista para as ondas quebrando abaixo, ou observar uma mãe amamentando seu bebê, ou testemunhar um arco-íris duplo, efêmero, após uma tempestade. Somos a espécie que vê, mas não responde apenas instintivamente ao que vemos. Nós o internalizamos, nos envolvemos com ele emocionalmente e tentamos encontrar um significado no momento. Experimentamos a vida em uma variedade multidimensional que combina a percepção com uma resposta subjetiva multicolorida. E amamos a maneira como essa riqueza do agora nos faz sentir, mesmo que não tenhamos ideia de como tudo isso acontece. Alimentar a alegria da maravilha é estar em sintonia com a beleza simples do inesperado. Esse é um trecho de um artigo escrito por você, Gleiser, e que eu leio aqui porque eu acho que nos dá assim uma bela imagem e uma ótima dimensão para o começo dessa conversa aqui. Então, eu queria começar te perguntando qual o componente espiritual profundo da ciência? Ok, bom, primeiro, alô todo mundo, todos e todas que estão aqui ouvindo a gente. Pessoal, obrigado pelo convite de participar dessa grande série de vocês. Hoje na Casa Fiat de Cultura, eu adoro Belo Horizonte, tenho saudade de estar por aí, tem muito tempo que eu venho, infelizmente, mas eu tenho muitos amigos queridos na cidade. E então, para mim, é sempre um prazer participar de coisas que vocês estão organizando. Com relação à espiritualidade na ciência, né? Parece que é uma coisa assim meio anátema. As pessoas falam de espiritualidade e de ciência como sendo 2 universos paralelos que não tem nada a ver um com o outro, né? E, na verdade, é uma das coisas que eu desenvolvo nos meus escritos, no meu trabalho, é justamente como existem paralelos profundos entre a capacidade humana de se... Eu adorei que você abriu com maravilhar, né? Porque eu gosto dessa palavra, que é uma palavra que eu nem sei se existe no dicionário, que é maravilhamento, a nossa capacidade de maravilhamento com o mundo natural, da gente poder se expandir enquanto pessoa, quando a gente olha com uma certa atenção maior para o mundo, que é uma coisa que, aliás, está faltando muito na vida da gente. A ciência, de uma certa forma, é esse olhar, né? Ela é criada por pessoas de todos os lugares do mundo, de todos os gêneros que você pode imaginar, de todas as afiliações políticas, de todas as fés e não fés, os ateus e os que não são ateus. Todas essas pessoas têm uma coisa em comum,
que é esse compromisso com entender cada vez mais profundamente que mundo é esse em que a gente vive e qual é o nosso lugar nesse mundo. Esse tipo de questionamento, que obviamente através da ciência tem toda uma roupa técnica, tecnológica e usa dados e análise de dados e equações, computadores, simulações, tudo isso que meio que assusta um pouco as pessoas da área científica, são, na verdade, os instrumentos que a gente usa para poder chegar ao menos perto de algumas respostas. Então, o que move as pessoas a estudarem a natureza, para mim, pelo menos, e para muitos amigos e colegas meus de várias áreas diferentes da ciência, é um apego espiritual a questionamentos que são muito mais antigos do que a própria ciência. Tem uma mosca aqui na minha cara. Questionamentos que... Quero ver como ela vai sinalizar isso. Diga aí, Sabrina. É um drone aqui, um microdrone aqui, tentando entender o que a gente está falando. Ó, ela já fez, ó. Viu? Ótimo. Então, é uma outra, já que a gente está brincando, uma outra linguagem com a qual a gente lida com as grandes questões da existência humana. Então, para mim, existe esse impulso, e eu não estou sozinho nisso. O Einstein também falava disso, né? Ele falava que, para ele, a emoção mais profunda que a gente pode sentir é a nossa capacidade de se maravilhar com o mistério com M maiúsculo. Né? E que mistério é esse? É justamente tudo aquilo que a gente não sabe sobre a existência. Então, o desconhecido, né? O desconhecido, exatamente. É aquela coisa de... E a ciência é muito isso, né? Eu gosto de falar, a ciência é um flerte com o desconhecido, né? É uma tentativa da gente chegar um pouquinho, olhar um pouquinho mais longe, né? E um pouquinho mais profundamente para esse mistério que nos cerca, para esse mistério que é ser humano. Então, quando você coloca tudo isso junto, você aproxima a ciência, obviamente, não de uma religião organizada, dogmática, que tem toda uma fé que está ligada com certas crenças sobrenaturais, que a gente pode até conversar mais tarde, que não tem nada a ver com a ciência, mas o impulso que vem lá de dentro, sabe? Que é uma coisa que é meio que... A gente não sabe o que faz a gente gostar de olhar para o céu e se afeiçoar com isso, ou querer se perguntar sobre essas coisas. Para mim, é um impulso essencialmente espiritual. Marcelo, a gente sabe que há quem defenda, né, por dogmas religiosos ou simplesmente até por ignorância, até que a Terra é plana, né? Quer dizer, a gente tem uma visão negacionista da ciência por um lado, mas como a comunidade científica recebe, quer dizer, esse outro lado do preconceito, né, que faz com que às vezes sejam duas áreas consideradas excludentes, que é o oposto do que você propõe, né? Como a comunidade científica recebe hoje uma visão como a sua, dessa coexistência, né, entre ciência e espiritualidade, porque eu acho que é uma questão dos dois lados, né? Isso também tem mudado dentro da comunidade científica? Uma ótima pergunta, Daniela. Bom, então, historicamente, né, eu sempre gosto de pensar historicamente. Eu acho que se eu não tivesse sido físico, eu teria sido historiador. Então, eu acho que se você olhar historicamente para o desenvolvimento da ciência, você vai ver que os patriarcas da ciência, né, os nomes que todo mundo fala em casa, né, o Galileu, o Newton, o Kepler, o Copérnico, aí mais para frente o Darwin, o Einstein, certamente os mais antigos eram pessoas profundamente religiosas, todas elas, inclusive o Galileu, com todo aquele embate dele com a igreja e tal, ele tinha duas filhas que eram freiras, então, quer dizer, essa relação com a religião era parte da mesma coisa. Para o Newton, o Newton, né, o grande Newton, o cara que desenvolveu as leis do movimento, a lei da gravitação universal, Deus era uma entidade integrante do universo. Você não podia tirar Deus do mecanismo que fazia com que o universo funcionava. Na verdade, o universo era uma manifestação dessa presença divina. Então, pô, imagina isso, só que a gente não estuda isso na escola. Então, o que aconteceu? Durante o século XVIII, o iluminismo, o próprio sucesso da física do Newton, que descrevia tantas coisas incríveis com tanta precisão, criou esse culto à racionalização pura da natureza, que realmente a natureza essencialmente é uma manifestação
de uma razão, dependendo com quem você fala, divina ou não, né? E vamos dizer assim, a missão do cientista era e é basicamente desvendar os mecanismos racionais que descrevem como a natureza funciona. Tá? Essa é a missão. Síntese. Uhum. E tirando, então houve vamos dizer assim, uma bifurcação, né? Em que aquela junção que existia entre a ciência, a religião, a espiritualidade e a filosofia foi assim cortada, entendeu? E a ciência seguiu um caminho exclusivamente racional. De certa forma, com uma ótima razão. A razão sendo que, se você quer realmente criar uma linguagem universal que independa da maneira como você acredita ou não numa divindade, ou em que partido que você vote e tal, você não pode ter componentes subjetivos na linguagem científica, entendeu? Então você meio que tem que forçar essa universalidade, e uma maneira de você fazer isso é excluir completamente a fé particular das pessoas. Então, quando você quer olhar para, mas aonde é que foi parar essa fé das pessoas? Bom, aí aconteceram duas coisas. Houveram aqueles que, a partir do iluminismo, né, tipo, total racionalidade na natureza, falaram que Deus absolutamente não tem a menor razão de ser dentro do nosso universo, que a ciência vai explicar tudo. Tem uma história muito legal que eu conto em um ou dois dos meus livros do Laplace. Eu queria contar aqui porque eu acho assim perfeita para exemplificar esse triunfalismo da razão, né? Aquela coisa de nós vamos conseguir explicar tudo. Então, o Laplace era um grande matemático, um grande físico francês do final do século XVIII, início do século XIX, e ele escreveu um livro chamado Mecânica Celeste, que explicava todos os movimentos dos planetas em torno do Sol. Era assim o grande clímax de toda aquela metodologia de mecanista, né, de que o universo é uma grande máquina e tal. Aí ele escreveu isso, explicando tudo, um monte de coisas que o Newton não explicava. Aí ele deu um exemplar do livro para o Napoleão, que era imperador, né? Daí o Napoleão chamou o Laplace no palácio dele e falou: Monsieur Laplace, eu estou muito impressionado com o seu livro, uma grande coisa que você fez, mas eu tenho uma pergunta muito importante. E qual é a pergunta? A pergunta é: eu não encontrei nenhuma menção de Deus na sua obra. E a resposta do Laplace, famosíssima, é: senhor, eu não tenho necessidade dessa hipótese. Então, quer dizer, a ideia de... Gênio, né? Então, tipo, o que eu não entendo da natureza eu vou atribuir a Deus. E o cara está dizendo: não preciso mais fazer isso, a gente vai entender tudo. E, obviamente, esse é um plano que está fadado ao fracasso, entendeu? Porque você não vai entender nunca tudo, né? Mas o posicionamento é esse. E isso ficou, entendeu? Essa corrente racional da ciência que não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a ver. Ficou, e é hoje, vamos dizer assim, né, o branding, o rótulo que a gente coloca na ciência e, injustamente, em todos os cientistas, o que não é verdade. Bom, nesse momento, me parece que existe uma percepção de todos nós, né, do senso comum da importância da ciência diretamente em nossas vidas. Estou falando, claro, desse contexto de pandemia, e enfim. Basta dizer que estamos todos à espera de uma vacina, né, que virá da ciência, né? Já percebemos o quanto isso é complexo, e talvez, aliás, poucas vezes na história da humanidade a gente depositou tanta expectativa no desenvolvimento de uma vacina, né? Então, eu queria te perguntar, primeiro, como você analisa a atual percepção pública da ciência no Brasil e no mundo. E aí eu queria que você comentasse, se possível, junto com isso, um tema que eu sei que te afeta bastante, né? Você é um cientista que busca isso há muitos anos, nos seus livros, agora no seu canal no YouTube, que é esse diálogo da ciência, nem só com a mídia, mas com as pessoas comuns. Uhum. Tá bom, então, antes de responder essa, deixa eu só fazer um comentário sobre a pergunta que passou, que eu não fiz, que eu fiquei empolgada com a Laplace, que é o seguinte: você perguntou sobre como isso está sendo visto hoje, né, pelos cientistas, que é uma coisa muito importante de eu comentar. E o que a gente está vendo é o seguinte, que, obviamente, você tem a geração mais velha, ainda é super aquela coisa canônica da ciência, mas você está vendo uma mudança de atitude que está ficando cada vez maior
com relação a justamente essa questão do subjetivo, do humano retornando à ciência, né? E eu diria que eu sou um dos caras que está puxando esse barco, né? Mas tem um monte de gente no mundo inteiro fazendo isso também. Então, minha previsão é que isso vai ser como a ciência vai se desenvolver cada vez mais nas próximas décadas, ou seja, retomando o elemento humano na sua narrativa da natureza. Quer dizer, aquela objetividade infalível que a gente fala da ciência, que é uma grande ficção, está começando a ser vista como uma grande ficção, finalmente. Então, a gente tem que resgatar a nossa humanidade dentro dessa narrativa científica, que é o que está acontecendo. Agora, ok, só queria comentar isso. Então, essa espiritualidade está, eu acho, crescendo cada vez mais, e a geração 9, eu acho que vai levar isso adiante. Com relação ao quadro atual, e você falou bem, né, que as pessoas, mesmo aqueles que não falam bem ou não acreditam tanto na ciência, que para mim já é uma construção de frase errada, né? Acreditar em ciência não existe, né? Ou você entende o que é ciência, ou você não entende, porque você não precisa acreditar na ciência, porque justamente a posição da ciência independe da fé, entendeu? Então, ou você entra num avião porque você sabe que o avião vai funcionar e que é um meio de transporte extremamente seguro. E como que funciona isso? Porque você tem um monte de ciência nesse avião, né? Desde a aerodinâmica, que faz com que ele voe, até o combustível, as turbinas, os aparelhos que os pilotos estão usando. Então, obviamente, você está entrando nesse avião porque você confia na ciência, porque senão você não entrava. Eu me pergunto se os terraplanistas deixaram de andar de avião. Ou de usar celular. Ou de usar celular, que para mim é uma grande hipocrisia, né? As pessoas que criticam a ciência, né, fazem isso lá usando a mídia social, né? Tem um canalzinho lá de YouTube em que eles promovem lá a minha terraplanície ou antivacina, essas besteiras todas, esquecendo do pequeno detalhe que tudo isso que faz com que esses aparelhos funcionem é baseado em ciência extremamente rigorosa que tem a ver com mecânica quântica, que tem a ver com teoria da relatividade, por incrível que pareça, que são coisas em que ideias como terra plana são absolutamente tão absurdas que nem merecem ser discutidas. Então é uma hipocrisia tremenda, e eu tenho toda uma teoria, que eu não sei se está certo ou não, mas eu tenho uma hipótese com relação a por que isso está acontecendo no momento. E se você me permitir, eu queria dar uma emendada nisso, porque é uma conversa muito importante, que é a seguinte: quando você olha para a história dos governos fascistas do século XX, né, e você fala da Espanha, você fala da Alemanha, você percebe da Itália, do Mussolini, você percebe o seguinte, que uma das táticas mais óbvias de um governo fascista, de um governo de direita extrema, e também de extrema esquerda, como stalinismo, Mao, etc., é você enfraquecer a intelectualidade da população. É você fazer com que as pessoas fiquem confusas sobre o que é verdade. Porque quando você faz isso, quando você confunde, as pessoas não sabem mais o que é o certo, o que é o errado, e aí você tem a posição de um governo que se coloca como nós somos a resposta para tudo, porque nós temos o poder de fazer tudo, as pessoas, então, se submetem a esse tipo de governo. Então, é uma tática típica de governos fascistas você enfraquecer a intelectualidade, emburrecer as pessoas, espalhar esse tipo de anarquia cultural, para que então o governo possa vir e coloque uma visão completamente monolítica, né, e unidirecional na cabeça das pessoas, que é o com que elas vão acreditar. Então, esses movimentos todos, não é à toa que eles estão surgindo agora. E também não é à toa, voltando à sua pergunta original, que os Estados Unidos e o Brasil são os dois países que estão liderando direto o número de casos e de morte do Covid-19, porque são os dois países em que você tem governos que desacreditam e desmerecem a ciência de uma forma direta, frontal e, sinceramente, trágica, na minha opinião. Então, sim, você fala, as pessoas estão depositando, vamos dizer assim, a esperança delas na vacina, né?
Aí, aliás, por falar nisso, você viu nessa semana a Rússia declarou que já tem a vacina, né? Sem fazer o teste da fase 3, que é o teste em que Foi você... campeão dos memes da semana, Gleiser, né? Imagino, né? Quer dizer, é uma coisa. Eu vi o Putin andando em cima do urso com uma vacina, assim, parece um rifle nas costas. Eu vi essa e tal, né? E isso daí é uma coisa que é um absurdo, mas mostra o seguinte: mostra uma corrida internacional nesse momento, que é uma corrida internacional pela sobrevivência da humanidade. Não é que o vírus vai acabar com a gente, não, né? Porque se a gente comparar com, por exemplo, a gripe espanhola de 1918, que é uma comparação que eu acho extremamente importante das pessoas estarem cientes. Então, vamos fazer uma viagenzinha no tempo aqui. 102 anos atrás, gripe espanhola, 1918, matou 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas. Qual era a população da Terra em 1918? Mais ou menos, números redondos, 2 bilhões. Ou seja, um quarto, 25% da população hoje. Então, multiplica 50 por 4, e se a gente estivesse na situação que as pessoas estavam da gripe espanhola em 1918, a gente deveria esperar 200 milhões de mortos por causa da Covid-19. É uma coisa, assim, incrivelmente devastadora, né? E o que aconteceu? Quando você olha para as imagens da época, você vê o quê? Você vê pessoas com máscaras, você vê pessoas fazendo filas com mais ou menos distanciamento social nas cidades. E tem uma comparação interessante que se fez aqui nos Estados Unidos entre o posicionamento dos prefeitos de São Francisco e de Los Angeles, na Califórnia, com relação a máscaras e distanciamento social. E parece que em São Francisco a coisa não foi tão levada a sério, e houve um número de mortes muito maior do que em Los Angeles, ou vice-versa. É uma das duas cidades em que quem não levou a sério isso pagou um preço muito maior, né? Então, quer dizer, o que mudou, né? Mudou que, obviamente, a gente tem uma medicina muito mais eficiente hoje, a gente tem respiradores, a gente tem tratamentos que fortalecem as pessoas de uma forma que não existiu em 1918 ainda. A gente tem CTIs que são muito mais tecnologicamente desavançadas, graças à ciência, né? Mas o que não temos ainda, e isso é uma coisa muito importante da gente situar, é o fato de que, apesar de todos esses grandes avanços nossos, essa doença pegou a gente de surpresa. A gente não tinha anticorpos, a gente não tem defesa contra isso, a gente não tem vacina contra isso, o que demonstra uma coisa que para mim é extremamente importante para a gente refletir hoje em dia, que é a nossa fragilidade com relação à natureza e a nossa codependência com relação ao mundo natural, né? Porque a gente meio que se esqueceu disso, né? O século XX foi um século em que cada vez mais... Da arrogância, né? Da grande arrogância humana, né, talvez. Exatamente, isso mesmo. A arrogância humana da gente achar que está acima dos processos de vida e morte da natureza, que está acima da seleção natural, né, do fato de que a vida está sempre tentando se reproduzir de alguma forma. E se as barreiras para essa reprodução aumentarem, as estratégias vão ficar cada vez mais eficientes e mais agressivas, que é justamente o que acontece com esse tipo de vírus, entendeu? Então, esse é um vírus que tem uma eficiência para o vírus, né? Incrível de transmissão. E quem paga o preço somos nós, que nos achamos donos do mundo, né? A gente fala hoje, né? Nós estamos vivendo no antropoceno, o período da Terra chamado antropoceno, quer dizer, o período em que nós criamos uma mudança tão profunda na Terra, em que a Terra não pode mais... A história da Terra não pode mais ser contada sem a gente, vamos dizer assim, né? E infelizmente, esses avanços todos que a gente teve tecnológicos nunca vão nos colocar acima do que a natureza exige da gente, que é uma integração e um respeito pelo mundo natural e pelas várias formas de vida com que a gente divide esse ecossistema.